Setembro Amarelo é o tema de hoje, prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo é um período, né, em que a gente começa a refletir sobre essa questão que tem afetado de forma muito grave a nossa sociedade. Depressão é o mal do século e nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar daqueles que nós amamos que estão à nossa volta. E hoje quem vai falar sobre esse tema, que é delicado, mas ele precisa ser falado, é nosso amigo aqui, Dr. Adalberto Lopes, que já é de casa, né? E não é à toa que ele está sempre por aqui, porque ele tem propriedade para falar. Trabalha justamente com saúde mental e é um assunto seríssimo que nós vamos debater agora, não é isso, doutor Adalberto? Verdade. Mais uma vez, agradeço a oportunidade do Esfera Podcast em estar proporcionando esse espaço para a gente poder estar debatendo temas de relevância, especialmente nesse mês, em que a saúde mental e a prevenção ao autoextermínio, ao suicídio, estão em voga. O que é o Setembro Amarelo e qual o objetivo dessa campanha, né, dessa mobilização? Amigo Silvio e audiência, eu gosto sempre de buscar a raiz das coisas. Se você quer entender o que é uma coisa, busque a etimologia da palavra. Se você quer entender o que é um fenômeno, uma tradição, busque como surgiu. Eu estava dando uma refrescada na mente, e aí o Setembro Amarelo, ele veio justamente quando um garoto norte-americano, estadunidense, como dizem alguns, lá na década de 90, era o Mike, agora não me lembro o sobrenome dele, mas era o Mike M, alguma coisa assim. Ele gostava de carros e ele estava trabalhando no projeto de um carro antigo, não sei se um Mustang, um Camaro, um carro clássico desse. E esse carro era amarelo. E, infelizmente, as pessoas que o amavam perderam ele para o autoextermínio. E aí uma forma das pessoas demonstrarem o amor por ele e a saudade no momento de prestar as últimas homenagens foi comparecer ao sepultamento dele com lacinhos amarelos. E aí isso foi lá na década de 90. Tempos depois, o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, resolveram dar visibilidade a essa campanha do Setembro Amarelo. Isso foi lá pelos idos dos anos 2010, 2015, por aí. E esse ano, o governo federal terminou de sacramentar e de regulamentar. Oficializou a campanha do Setembro Amarelo, que já existia de fato, e colocou o dia 10 de janeiro como Dia Nacional de Combate, de Prevenção, de Enfrentamento, use aí o termo que você quiser, ao autoextermínio, ao suicídio, e dia de hoje, 17 de setembro, é o Dia Nacional de Combate, de Enfrentamento, de Conscientização, utilize aí o termo que você quiser, em relação à automutilação. Eu, particularmente, gosto de utilizar a expressão autolesão, mas eu creio que para ter um alcance maior e para que as pessoas entendam, a esfera de poder federal utilizou essa nomenclatura. Então, hoje é o dia em favor ao combate à automutilação, como assim diz. Esse é um fenômeno que ele, infelizmente, está ficando muito comum. Eu não me lembro, na minha juventude, de verificar situações corriqueiras com isso. E hoje eu observo, eu até quis trazer esse assunto, apesar que ele, em tese, não parece ter tanta relação com o propósito do nosso podcast, mas tem sim, porque todos nós estamos afetos a esse tipo de coisa, seja trabalhando, empreendendo, a gente enfrenta dificuldades no nosso meio familiar, se você tem alguma carreira específica, se você é servidor público, se você é profissional liberal, todo mundo pode sofrer problemas que acabem levando ao enfraquecimento da nossa saúde mental e nos levando a situações como essa, como a autoeliminação, como a automutilação, né, ou autolesão. E eu vejo, por exemplo, às vezes eu estou no mercado e uma vez eu olhei para a caixa do mercadinho que eu fui fazer uma compra uma vez, eu observei várias lesões, cicatrizes já nos pulsos. Às vezes numa lotérica eu vi uma moça que tinha lesões nos pulsos e nas pernas, que acho que são as regiões que as pessoas mais comumente praticam esse tipo de lesão. E depois disso eu comecei, porque a gente trabalha na área pericial e a gente começa a observar tudo, né? Visum et repertum. Isso, depois de um local, de uma autoeliminação de uma moça, que eu tive que fazer a análise em conjunto com outro colega, que ele não tinha percebido de imediato, eu percebi essas lesões, depois daquilo eu comecei a observar em todas as pessoas, né? Se tem alguma coisa assim em vivos. Me permita interromper para ver se eu entendi e se eu entendi para tornar mais claro a audiência.
No seu trabalho, você se deparou com uma pessoa que infelizmente tirou a própria vida. Isso, nós que atendemos tinha conseguido uma ocorrência, consumar. Isso. Atendemos uma ocorrência, né, de uma pessoa que tirou a própria vida. Aham. E foi com uma arma, né? Mas Certo. ela tinha cicatrizes Antigas. de autolesão. E era uma pessoa jovem. Então, mostrando que o sofrimento dessa pessoa não era atual. Não era atual, já tinha algum tempo, né? Já estava bem cicatrizado. Perfeito. E esse mais um indicativo de que a ocorrência específica era de autoeliminação. Uhum. E eu fiquei meio preocupado com aquela situação. Aquilo ali me impactou de alguma forma, não a ponto de atrapalhar o meu trabalho, mas eu falo de não era algo comum para mim naquela época. Uhum. Já tem alguns anos, né? E depois daquele episódio, que eu sou muito detalhista, quando eu vou fazer uma perícia, eu olho absolutamente tudo, eu revejo. Que maravilha. E assim, eu tenho esse cuidado. E aí depois eu comecei a observar em pessoas vivas, né? No dia a dia eu sempre olho, assim, quando tem a possibilidade, eu tô vendo, às vezes eu consigo ver de longe essas cicatrizes, essa pessoa já tem um histórico. Uhum. E se for alguém que eu conheço, familiares ou alguma coisa, eu procuro, às vezes, alertar, porque às vezes a pessoa não sabe ainda, né? Às vezes sabem, e a pessoa, não, a gente está com esse problema aí e tal, porque a pessoa precisa procurar ajuda, não é isso? Então, a partir desse relato que eu passei aqui agora, como que a pessoa pode identificar, quais são, melhor dizendo, vamos começar mais linear. Quais são as principais causas da autoeliminação, assim, que o senhor tem visto através dos seus estudos ou do seu atendimento em consultório e das histórias que a gente ouve também? Como tudo que se refere a esse ser complicado que é o ser humano, não tem uma única resposta. Mas o suicídio, o autoextermínio, a autoeliminação, ela está muito linkada a um adoecimento mental prévio ou concomitante. A maioria das pessoas, se não todos, que tiram a própria vida, o fazem sob influência de algum transtorno mental de base. Em ordem de prevalência, o que está mais associado? Transtornos de humor, quando a gente fala assim, todas as doenças do espectro bipolar, uso de substância e transtorno de personalidade. E, como se desgraça pouca não fosse suficiente, infelizmente nós temos ainda o fenômeno das comorbidades. Então, assim, colocando em ordem de prioridade, os pacientes que têm as doenças que mais estão linkados com autoextermínio. Transtorno de humor, ou seja, bipolar e congêneres, uso de substâncias, vícios e dependências químicas e os transtornos de personalidade. E esses três grupos de doença, o paciente pode ter comorbidade. Tem paciente que tem os três. Nossa. Os três. O paciente ser bipolar, o paciente ser dependente químico e o paciente ser, por exemplo, borderline. Eu me deparava com esses pacientes quando trabalhava na clínica de recuperação de dependentes químicos. Agora, quando você pega essas três comorbidades juntas na mesma pessoa, você eleva a enésima potência o risco dessa pessoa tirar a própria vida. Então, é assim, uma bomba relógio. O impacto nas pessoas em volta dela deve ser terrível também, Sim. né? Sim. Porque lidar com uma pessoa que tem uma dessas separadas já não é fácil. É um grande desafio. Lidar com uma pessoa que tem três situações dessas, condições dessas, deve ser cansativo pra caramba. Sofrimento. Muito sofrimento para a pessoa e para todos que estão no núcleo dela. E, obviamente, o sofrimento para a própria pessoa é gigantesco também, né? Porque a pessoa ela está consciente ali dos problemas que ela tem, mas ela não tem controle, né? Uhum. E é um sofrimento é uma via de mão dupla de sofrimento aí. E o que a gente pode fazer para amenizar este sofrimento? O que a gente pode fazer para evitar chegar nessa situação? E quais são as principais ações, né, que as pessoas que estão em volta, as pessoas que amam aquela pessoa que está nessa situação e a própria pessoa podem fazer? Muito bem, Silvio. Excelente pergunta, e é por isso que um podcast como esse aqui é de relevância e de importância. Eu não canso de falar, pode me chamar de demagogo, de outras coisas, mas assim, tanta coisa boba que tem na internet, e você vê um espaço destinado a esse, para a gente poder estar falando isso de forma
ampla, tranquila e gratuita para todos que se interessarem. Então, eu louvo a Deus por essa iniciativa. Minha esposa, quando assistir, vai ficar chateada comigo e vai brigar, porque eu gosto de fazer uso de alguns coloquialismos e de algumas brincadeiras, porque ilustram bem. Agora o pessoal mais novo está tendo acesso lá na Netflix ao seriado do Chaves, mas era algo que era muito comum, né, na nossa época. E aí tinha um personagem lá que era o Jaiminho, o carteiro. E aí eu brinco e falo assim, a filosofia do Jaiminho, o carteiro: muito ajuda quem não atrapalha. Às vezes, na ideia, na intenção de ajudar, você pega uma pessoa dessa que está adoecida e com palavras e ações, longe da sua vontade de fazer isso, mas você acaba atrapalhando e machucando ainda mais. Então, se você quer ajudar, você percebeu que alguém não está bem e que pode estar descendo a volta ali, nessa espiral descendente, que pode culminar ali no autoextermínio, promova o encontro dessa pessoa com algum profissional de saúde. Falando de uma forma simples aqui, deixa o trabalho para os profissionais. Por quê? A menos que você seja profissional de saúde, aí você vai ter toda a propriedade, mas a menos que você seja profissional de saúde, talvez uma intervenção verbal, algo que você possa falar, possa não soar bem. Como, por exemplo, relativizar as situações. E isso ninguém faz por mal, né? Digamos que, sei lá, essa pessoa que você encontrou lá no local de crime fosse alguma conhecida sua e em vida você a encontrasse. Não, fulano, olha, às vezes até na tentativa, olha, isso aí que você está passando é tranquilo, eu já passei por coisa pior. Então, assim, não relativiza o sofrimento. Olha, isso é tudo coisa da sua cabeça. Olha, é só pensar positivo. Não sei. Deixa de frescura. Assim, você tá louco. Uma série de frases feitas que eu não vou lembrar todas agora, mas assim, não se aventure, não. Se você quer ajudar, promova o encontro dessa pessoa. De novo, você não pode ficar nos extremos. Nem seja tão insensível a ponto de não fazer nada, mas também não pegue mano própria, com a sua própria mão, e tente resolver o problema. Deixa para quem trabalha com isso. Acolha, dê um abraço e encaminhe para o profissional. Porque às vezes a pessoa precisa de um acolhimento. Primeiro, o acolhimento, sim, claro. Evite se meter ali na situação além do acolhimento e procure um profissional. Leva essa pessoa lá, põe lá na porta. Falar, de novo, outra coisa que minha esposa vai brigar. Falar, até papagaio fala. Mas tem que agir, fazer, né? Agir. Marca uma consulta. A pessoa por si só não vai, se você ficar só falando. Alguns vão, mas a maioria não vai. Mas às vezes está tão deprimido que não tem força para poder fazer. Ou fala que vai fazer e não vai. Ou leva às vezes a pessoa numa fase de não aceitação. Sim, hein? Sim. Se for em comorbidade com uso de substância, a pessoa está fora da casinha, tá né, sob efeito da substância o tempo todo. Então, é um trabalho que a gente mesmo tem de fazer. Uma coisa que pode ser muito pouco usual e incomum, as pessoas podem às vezes levar para ajuda, ou podem só falar, ou às vezes elas mesmas tentam ajudar, que é o mais comum. Mas assim, como que as pessoas, às vezes uma pessoa só, ela pode ficar com medo, ou preocupada, ou com receio ali de se envolver. É comum as pessoas, às vezes, se juntarem a família, se juntarem amigos e fazer isso em grupo. Isso é importante também? Ou isso, às vezes, complica mais a situação? Não. A rede de apoio, que é essa teia de pessoas que estão ali para ajudar, para dar suporte para o que der e vier, a literatura médica fala que é fator de prognóstico positivo. É uma frase bonita, soa de efeito, mas o significado é bem simples. Essas pessoas têm tendência a melhorar. E também, múltiplas pessoas ali envolvidas não deixa pesar muito sobre um só. Sim, não sobrecarrega, todos ajudam ali, como dizia um chefe antigo nosso, todos ajudam ali a carregar o piano e ninguém pega muito peso. Porque assim, para quem não tem o preparo, realmente, eu vou usar uma frase até simbólica, poética, é olhar ali para a escuridão, é olhar para as trevas. A gente que trabalha com isso, tem dia que você chega em casa esgotado, porque de fato é você olhar no profundo, no abismo. Tem dia que a gente chega em casa mesmo assim com a bateria baixa, mas graças a Deus o contato com aqueles que nos amam, a noite de sono boa, nos recarregam. Mas é algo realmente tenso e difícil para ser feito por um só. E a própria pessoa, o que ela pode fazer? Qual o momento em que ela
tem que perceber, olha, eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda. Ela não precisa esperar piorar, né? Qual o momento que ela pode perceber que ela está indo nesse caminho da escuridão ali, daquele abismo, que ela pode se prejudicar e às vezes chegar nesse ponto? Disfuncionalidade, as disfuncionalidades e o isolamento. Disfuncionalidade e o isolamento. Em poucos locais a gente tem a tranquilidade e a liberdade. Essa palavra é linda e é maravilhosa, foi conquistada a preço de sangue. A liberdade de falar o que a gente fala aqui num podcast como esse. Eu e você não fomos feitos, não viemos a esse mundo para fazer o que bem entendemos. A gente veio para fazer algo de produtivo, a gente veio para ser funcional. Então, todo mundo tem uma responsabilidade em ser funcional. Aí, o que cada um vai fazer, eu não sei. Mas um é para estudar, outro para trabalhar, outro estudar e trabalhar, outro gerir isso, gerir aquilo. Então, o primeiro sinal para a pessoa ligar as red flags, as bandeiras vermelhas, a perda dessa funcionalidade. Veja bem, para quem... Produtividade cai. Produtividade. Você era funcional. Tá, vamos dar um exemplo. O servidor público. Pronto, bateu o ponto, né? Uma frase bem comum ali. Começa o absenteísmo, começa a faltar, começa a não dar conta de produzir mais, começa a não dar conta de frequentar eventos e tudo. Então, assim, a funcionalidade da pessoa vai diminuindo. Outra coisa, isso é para a própria pessoa perceber. Nossa, antes eu dava conta de fazer isso aqui. Vamos usar um exemplo pitoresco aqui. É o perito oficial, né? O que ele faz quando está na escala? Perícias, né? Laudos, perícias, laudos, relatórios e tudo. Tem um tempo, eu penso que vocês devem trabalhar assoberbados, como todo funcionário público trabalha, mas assim, a trancos e barrancos, vocês dão conta de fazer ali o trabalho de vocês. Chegando uma hora, cara, não estou dando conta de entregar, acumulando, pedindo sobrestamento, não está dando certo e tudo. Antes eu conseguia, agora eu não consigo. O que está havendo? Então isso é um fator É só subjetivo. A sobrecarga de trabalho ou tem mais coisa? Exato. Né? Então há um indicativo para a própria pessoa ver. E para os que estão de fora, o isolamento. O isolamento. Essas pessoas, de uma maneira ou de outra, elas procuram se isolar. De novo, vou utilizar a pessoa que está aqui mais próxima. É uma pessoa gregária, presidente do sindicato, presente nos podcasts, vai no evento ali do MEL, vai no evento ali da academia, frequenta ali o clube de leitura, frequenta ali uma arte marcial, uma coisa... Cadê o Silvio? Cadê esse cara? Não, eu acho que está no MEL. Não está no MEL. Não, está na luta. Não está na luta. Não está em lugar nenhum. Cadê esse cara? Aí vai se isolando, vai vendo. Então, acho que duas coisas que chamam muito a atenção. A diminuição, a perda da funcionalidade e o isolamento. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, né, do isolamento. Às vezes a pessoa some mesmo do círculo social, às vezes até do círculo de trabalho. Está ali trabalhando, mas não está mais nas rodinhas de conversa, nos debates, às vezes nas reuniões ali, está mais recluso, às vezes nem vai na reunião. Isso realmente é um ponto que a gente tem que observar, né? Está presente todo dia, batendo ponto, mas não está. Tá só de corpo ali, vai. É incrível. E essa sociedade nossa, corrida, virtual, a pessoa tá do seu lado ali e você não sabe o que está acontecendo com ela. E o senhor falou aí dessa questão do virtual, esse bombardeio de estímulos, né? De dopamina em cima do outro. Isso amplifica ou isso pode ser uma causa também? Eu acho que é muita informação. Eu não canso de citar o exemplo que eu tive em minha casa. É algo assim absolutamente empírico, foi o que eu vi. Meu pai era um homem de negócios, um homem simples, um homem médio, típico homem médio. Ensino médio completo, não fez graduação, era um homem de vendas e tinha a posição de gerente. Era um cara que nos dias de hoje, assim como no tempo dele, vivia pressão, vivia estresse, tinha que bater meta. Só que olha como era a vida dessa pessoa nos anos 80 e 90, que foi o tempo que ele foi produtivo. Ele trabalhava de CLT, de segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia, 2 horas de almoço. Ele ia para casa, almoçava em casa, comida feita pelas mãos da minha mãe, tomava banho, dormia um sono de 10 minutos e voltava para trabalhar das 14 às 18. Todo dia às 18 horas ele estava em casa. Aos sábados ele trabalhava meio expediente, das 8 às 12. Não existia telefone celular durante um bom tempo, da parte laboral dele. Quem quisesse falar com Alex, que era o nome do meu finado pai, depois das 12h01, só o encontrava na segunda-feira às 8 horas. Quando que você teve isso?
Não tem. Depois do WhatsApp, do pauzinho azul lá, acabou. Não tem. Então, assim, eu penso que é estímulo demais. Durante todo o tempo. Então, assim, o médico não está atendendo só quando está no consultório, não. Ele está atendendo quando está em casa, porque ele atende online. Ele está atendendo quando está respondendo o WhatsApp dos pacientes, porque ele tem de se manter disponível. O presidente do sindicato não é só dia de reunião, não, todo o tempo todo. Sexta-feira à noite é uma loucura, fim de semana. Toda hora. Consegue Pior do que o meio de semana. O limite entre o trabalho e o não trabalho está cada vez mais diluído. Então, assim, como diz a Bíblia, os tempos estão maus. Os tempos estão maus e propícios ao adoecimento das mentes. A gente quase que, em certos pontos, voltou à pré-história. E que a gente tinha que estar alerta 24 horas por dia. Se você não tivesse recluso e protegido numa caverna, e ainda assim um animal poderia entrar ali durante a noite, você estava em alerta e preocupada, né? E só que agora com os estímulos Tensão. E a vida moderna, né? O que a pessoa pode, por exemplo, fazer para prevenir? Não, eu sei que isso pode acontecer, eu não tenho uma condição ainda que me coloque como vulnerável para tirar minha própria vida ou para ter comportamentos disfuncionais que me levem a uma autolesão ou a uma autoeliminação. O que eu posso fazer para evitar chegar nesse ponto, já bem de antemão? Perfeito, perfeito. Hoje muito se fala em prevenção, que é uma excelente estratégia. Cura nem sempre, estou falando de maneira geral, tá? Cura nem sempre é um objetivo. Muitas coisas que a medicina lida hoje propriamente não tem uma cura, mas tem tratamento. Mas prevenção é, assim, primeira linha. Então, a melhor coisa é prevenir. E aí é o básico do básico. É levar uma vida modesta e equilibrada, como a gente falou aquela vez no podcast da filosofia estoica. Trabalhar, mas dentro de um limite aceitável. Atividade física dentro de um limite aceitável, comer dentro de um limite aceitável, moderação em ingestão de substâncias, essas coisas, e principalmente se monitorizar e ficar atento, porque nenhum de nós está imune. Nenhum. Quando a gente duvida da nossa, ou melhor, quando a gente superestima a nossa capacidade, não, isso acontece com os outros, isso aqui comigo não acontece. Pode ser que a gente, como diz o ditado, queime a língua, e aí quando perceba já pode estar descido muitas voltas nesse parafuso descendente ali. Então, prevenção, nesse sentido de moderação com a quantidade de trabalho, ter momentos bons, ter lazer, ler. Atividade física e assim, Silvio. Tentar se sociabilizar. Nem todo mundo é mais sociável, né? Às vezes a personalidade da pessoa já não é de estar se socializando muito. Sim. Tem que ter um cuidado redobrado nesse sentido aí, para não se isolar demais. Para não se isolar demais. E buscar ali uma proximidade com a família, se você tem, né? Às vezes uma família um pouco maior, ter mais contato com as pessoas, né? Tentar ter boas experiências com as pessoas também, acho que ajuda, né? Espiritualidade, fazer o bem, ser útil. É assim, você percebe que tudo que eu estou falando aqui não é nada de novo e parece que a gente está olhando para trás? Não vamos fazer essa comparação. A vida atrás era melhor. Não, mas assim, nada de novo. É isso, é ter um propósito, ter uma utilidade, trabalhar com moderação, comer, atividade física, espiritualidade, ser útil, fazer o bem, moderação. E quando tudo isso deu errado e chegou numa situação de crise, numa situação crítica, e a pessoa tentar, ainda não conseguiu, mas tentou, essa pessoa ela tem mais predisposição para reincidir e tentar finalizar essa situação? Tem. Como a gente falou, não é algo que acontece, no mais das vezes, isoladamente. As tentativas de autoextermínio, de autoeliminação, acontecem em pacientes que já têm diagnósticos ou suspeitas prévias, quais sejam transtorno de humor, uso de substâncias ou transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, quando eu falo, é borderline, antissocial, obsessivo-compulsivo, essas coisas. Ou as comorbidades todas, que às vezes uma pessoa pode ter as três coisas. Uma pessoa que já tentou é fator de risco para tentar de novo. Não quer dizer que ela gastou as fichas. Não. Tem que ficar... Sim, tem que ficar de olho. Eu acabei pensando... E eu até
tava com uma pergunta aqui muito, assim, que eu tenho essa curiosidade e me fugiu aqui, que a gente distraiu, né? Mas, assim, é fator de risco quando a pessoa... Fator de risco, que já tentativas prévias. Tentativas prévias. E como que é uma forma adequada de monitorar isso para não piorar a situação? O manejo inicial é o seguinte, psiquiatria, saúde mental, cuidar da mente das pessoas é uma especialidade maravilhosa e ela é desenvolvida, muitas vezes, no consultório. Algumas poucas situações configuram urgência ou emergência, e aí está uma delas, a tentativa de autoextermínio. Então, num primeiro momento, a pessoa tem de ser conduzida a um serviço de emergência. Por exemplo, se uma tentativa dessa é por intoxicação exógena, aí tem que fazer lavagem, monitorar e tudo. As pessoas às vezes usam medicamentos ou venenos, substâncias, tudo. Tentou com constrição de via aérea, pode ter lesionado. Então, assim, tem que parar o que está fazendo, retirar aquela pessoa e levar ao pronto-socorro. Para fazer o que tem de fazer ali, perante os médicos clínicos, os plantonistas que ali estão. Por exemplo, se tomou uma quantidade enorme de uma substância, de um medicamento, às vezes tem que fazer hemodiálise e tudo. Depois, essa pessoa é encaminhada dentro ainda do ambiente de internação para a ala especializada, para o leito psiquiátrico. E lá ela vai ser medicada e estabilizada. Isso a gente está falando aqui conforme manda o livro. A maneira certa. Depois de estabilizada, essa pessoa recebe alta e segue em tratamento para regime ambulatorial. Resumindo, é uma situação gravíssima e que tem de ser conduzida perante uma internação. Num primeiro momento, para fazer o que há de mais urgente, como as medidas ali para desintoxicar e sanar, depois uma internação para estabilização em leito psiquiátrico. Aqui, por exemplo, em Palmas, na ala psiquiátrica do HGP. Então tem esse atendimento já no serviço público em várias cidades que pode dar Tem os hospitais regionais e as cidades que não têm, via regulação, mandam para os hospitais regionais. Regional de Paraíso, Regional de Grupi, Regional de Araguaína. O Brasil tem algum tipo de atendimento assim, público que a pessoa às vezes possa ligar ou... Tem. Para quem está com... deixa eu só fazer um parênteses aqui, Silvio. Tem 3 coisas interessantes que eu acho bom a gente falar, porque é didático esse podcast. Tentativa, que é quando realmente... Eu vou ser redundante. Quando realmente a pessoa tentou, né? E não consumou, como diz no direito penal, por circunstância alheia à vontade do agente. A pessoa tentou e, graças a Deus, não conseguiu. Abaixo dela tem a ideação suicida, que a pessoa ter... em mente um plano muito bem definido para tirar a sua própria vida com dia, hora, meio e método. Um exemplo pitoresco aqui, vou usar comigo. Olha, depois que terminar esse podcast, vou despedir do pessoal, vou entrar dentro do meu carro, pegar tal e tal instrumento que está assim dentro do porta-luva e fazer isso e isso comigo. Então tem dia, hora, meio e método. Então vem tentativa, ideação suicida e abaixo, mas não quer dizer que não é importante, tem um pensamento de morte. Esse pensamento pode ser direto ou indireto. Pensamento de morte direto. Nossa, a vida está um saco, não está valendo a pena mais viver. Então, nossa, como seria se eu não estivesse mais aqui? E tem um pensamento de morte indireto. Os pacientes trazem no consultório, às vezes, vontade de dormir, não acordar mais, vontade de abrir um buraco bem fundo e me enterrar e ficar. Então, tem essas 3 situações. Desistência da sua rotina. Tem essas 3 coisas. Lembrei da pergunta que era, que tem mais... É melhor perguntar agora do que ter perguntado antes. E a pessoa dá sinais, ela avisa que está tendo esses pensamentos ou essa intenção. É comum o paciente, não vou dizer paciente, a pessoa que está com essa condição... Ela verbaliza às vezes. Ela verbaliza, mas assim, tem muito senso comum. Vezes, né? Sim, de forma sutil, mas às vezes de forma... É forma de pedir ajuda. O que eu vou falar aqui é importantíssimo. Existe muito senso comum de dizer, quem quer se matar, quem quer tirar a própria vida, não fala, faz. Não, a literatura mostra que eles falam muito e depois faz. Mas ninguém ouve, às vezes passa anos falando, né? Então assim... Porque é uma vontade ainda de viver... Ambivalência. Isso, ele quer matar o problema. Tá forte a sensação, mas ele ainda tem a vontade de viver e quer ajuda. Quer ajuda. Tá fazendo para chamar a atenção. Sim, não. Sim, para chamar a atenção para que não faça. Porque às vezes ele não tem forças. Me ajuda, socorro. E não que não. Ele não é só para chamar a atenção, para fazer cena. Ele vai consumar. Então, as pessoas, sim, respondendo a sua pergunta, manifestam de forma direta, às vezes falam.
Às vezes elas fazem de forma mais sutil, por meio daquilo que a gente falou, as duas coisinhas. Disfuncionalidade, a pessoa que era produtiva e não é mais, e o isolamento, a pessoa que deixa de frequentar os círculos que ela frequentava. Respondendo a outra pergunta que ficou em aberto, um número interessantíssimo que pode gravar. Eu falo para os meus pacientes e tenho gravado aqui na memória medular, CVV, Centro de Valorização da Vida. E é algo que apareceu também no mesmo bojo e no mesmo coração das pessoas que criaram essa campanha do Setembro Amarelo. É um número, tá? Igual 190, igual 192, igual esses outros. É 188. 188. CVV. A pessoa sentiu essa necessidade de procurar ajuda para evitar 188. 188. Na verdade, a grande estratégia é na hora que bater o pensamento de morte brutal mesmo, a tentativa que bater uma ideação suicida, alguma coisa, você tem que sair do isolamento. Eu fiquei tão motivado que eu até olhei aqui, para confirmar. CVV 188. Na verdade, a melhor estratégia é sair do isolamento. Mas você concorda, por exemplo, de novo te usar como exemplo aqui. Você é um cara que gosta de atividades no campo e tudo, tá lá mexendo nas suas abelhinhas e tudo, e naquele dia tá só você lá na sua chácara. E essa vontade, esse pensamento terrível te pega de um sábado para um domingo, tantas horas da manhã. E aí? Não tem ninguém ali. Então, o CVV. São pessoas, entre aspas, comuns, não necessariamente profissionais de saúde, mas que recebem um treinamento para conversar ali com o paciente naquele momento. Porque, graças a Deus, esses pacientes eles não têm uma certeza relutante. Porque se tivesse, não ia ligar. Infelizmente, mais vidas iam se perder. Tem o fenômeno da ambivalência. Ele está ali, ó. E aí, no momento desse que você pega alguém preparado e que recebe um curso muito assertivo, muito próprio, e aí vai. Horas e horas de conversa e tudo. E naquele momento, você garantiu que aquela vida não se exterminou ali. Isso me levou a uma reflexão aqui, que a gente falou, aliás, o senhor falou, né, sobre a questão das comorbidades das pessoas e tal, mas é possível que uma pessoa, porque eu vejo, minha visão já é que isso aí é um fator de risco enorme. Quem já tentou, mais um risco enorme também. E quem aparentemente não tem nenhum tipo de problema, né, eu creio que todos nós estamos suscetíveis a uma situação dessa, e eu já vi casos, já acompanhamos, ou colegas já atenderam casos de locais, né, de morte violenta, em que pessoas que aparentemente não tinham nenhum tipo de coisa, mas passou por uma situação emocional muito forte, ali rápida, extrema, e levou às vezes a uma revolta muito grande, ou uma raiva muito grande, e a pessoa ceifou a própria vida. É possível isso também? Ou... Sim, esses rompantes e tudo, não é o que a gente vê com mais frequência, né? Mas sim. As pessoas até de fora, tem um termo próprio, assim, não é um termo diagnóstico, mas você já deve ter ouvido falar e tem uma certa razão de ser. Não é termo técnico, mas falar depressão silenciosa, né? Então, assim, acontece. A mente humana tem coisa, mas no mais das vezes a apresentação mais comum é incomorbidade com alguma daquelas 3 coisas que eu te falei, dá sinais. Na verdade, a gente mais come bola e não vê. Mas eu não duvido que tenha assim, um caso em que ninguém viu nada e que a pessoa estava ali só na mente. Não... O senhor já ouviu algum relato de alguém que deixa de procurar ajuda porque tem vergonha ou alguma preocupação social ali de ser rotulado de alguma forma? Demais. Demais. Basta ver, assim... nós estamos numa das capitais, né, do Brasil, mas Palmas é uma cidade pequena. A gente conhece as pessoas. Antes de começar o podcast aqui, a gente estava falando de amigos em comum e tudo. Então, assim... Falando bem, tá, gente? Comentando, falando. É uma cidade pequena, mas, assim, existe a psicofobia, existe esse estigma, e eu já vi, por exemplo, pessoas... E eu não julgo, tá? O que eu estou falando aqui é uma constatação. E feliz dessas pessoas por poderem e por terem feito isso. Mas já vi, por exemplo, pessoas de uma certa notoriedade buscar ajuda fora. Consultar, pegar o voo para ir para determinado local da região sudeste, consultar com determinado médico para sair do
do foco aqui, porque não consegue compreender, então tem muito isso sim, tem. E pode ajudar, né? Quem pode fazer isso acaba sendo... Não tô julgando, não tô julgando. Então, assim, eu olho pelo lado bom. Fala Ao assim, invés de reclamar... pode ajudar muito, claro, porque a pessoa ela se sente mais à vontade. Ela buscou ajuda. Ajuda, então fez o que tinha que fazer, fez o dever de casa. Quem pode é a melhor solução. Sim, sim. E quem não pode, vai na cidade vizinha, vai, né, sim. Procura ajuda. Uma coisa que eu acho também importante a gente ressaltar, doutor, é a questão do prolongamento da situação, né? Eu falo da situação de tratamento, de busca de ajuda. Porque não é uma coisa que se resolve ali, às vezes, procurar ajuda, uma semana, tá? A pessoa precisa seguir com esse monitoramento. Excelente pergunta. É algo que eu sempre tenho tentado colocar nas consultas, principalmente quando é a primeira vez que o paciente vai tomar medicação para agir no sistema nervoso. É diferente, por exemplo, de você ir com uma faringoamidalite. Você faz um ciclo de antibiótico, resolvido está. É diferente de você ir com uma suspeita da infecção, de uma pneumonia, fez o ciclo de antibiótico, resolvido está. São tratamentos. Para algumas doenças da mente, o tratamento é algo de meses a anos. Para outras, o paciente trata por longos anos. Então, assim, o que é considerado rápido, por exemplo, tratamento para um transtorno ansioso, que vai ali um ano e pouco, sendo que os últimos 6 meses o paciente tem que estar assintomático, é considerado um tratamento rápido. Todos os casos precisam de medicação ou alguns casos dá para fazer só com tratamento com ajuda terapêutica ou a medicação? A medicação ela é importante em alguns casos. Terapia quase sempre, se não sempre, e medicação às vezes. Quando a gente chega no extremo, porque aqui a gente está falando do extremo do extremo. Tem gente que se preocupa em tomar medicação. Ah, mas eu vou tomar medicação, vou ficar grosso, vou ficar viciado. Eles falam para mim, todo dia eu digo, olha, viciar é você fazer uso de uma coisa que você não tem necessidade, né, para atingir uma finalidade ou outra. Como, por exemplo, alguns pacientes que já precisaram beber 1 ou 2 doses de pinga de manhã para poder dar conta de passar na consulta. Isso é vício. Agora, você fazer uso de uma medicação para continuar tendo sua qualidade de vida, isso não é vício. É melhor estar medicado e bem do que sem medicação e mal, né? Uhum. Importante a gente ressaltar isso também. Eu queria que o senhor deixasse um conselho, assim, para as pessoas, em geral, tanto familiares de pessoas que às vezes possam estar passando por esse problema ou suspeita desse problema, pessoas que estão se sentindo, de alguma forma, debilitadas ou com algum sintoma que leve a isso, ou quem já está em tratamento também. O Setembro Amarelo é uma oportunidade da gente falar e jogar luz sobre áreas sombrias do adoecimento da mente. Você que está em dificuldade, você que é paciente ou que precisa de buscar cuidados, você não está sozinho. O problema, ele parece enorme e de fato talvez seja, mas quando a gente submete ele à ajuda de um profissional, aquilo que parecia insolúvel, a gente vai decompondo em partes e vai ajudando junto o paciente a carregar o problema dele. Para você que não tem o problema, mas está percebendo pessoas que podem estar descendo nessa espiral descendente aí, que infelizmente pode culminar num autoextermínio, por favor, mobilize-se. Não é sua responsabilidade fazer algo no sentido de uma intervenção própria, mas o seu papel é ser a ponte entre a pessoa que sofre agora e um profissional de saúde. Fazendo isso, você vai ter a consciência tranquila, independentemente do desfecho. É claro que nós torcemos para que o desfecho seja sempre bom, qual seja a vida. Mas mesmo que haja um desfecho infeliz, sua consciência vai estar tranquila de que você fez o que deveria fazer, que é levar ou apresentar essa pessoa a um profissional de saúde, qualquer que seja ele, habilitado a poder cuidar de pessoas. Tá? É essa a nossa fala. E não só no setembro, né? No Setembro Amarelo. Todos os dias do ano está observando, está Sim, eu participei de uma ação sensibilizando numa com essa faculdade questão, particular, né, aqui em Palmas, que eu achei muito bonito. Falava assim, era sobre o Setembro Amarelo, mas o mote lá era assim, setembro é todo dia. Eu achei lindo.
É importante porque a gente nunca sabe quando é que pode acontecer tanto uma situação que vai levar a uma tragédia dessas, quanto também uma oportunidade de evitar uma tragédia dessas, que é mais Sim, importante, né? uma vida. Às vezes aquele colega de trabalho que você vê ali, cabisbaixo ali naquele dia, às vezes é aquele dia que ele precisa que você estenda a mão e chame Sim. ele para uma conversa. Vamos tomar um café ali? Aham. Não, não, vamos ali tomar um café, vai lá, pega na mão dele, escuta, Aham. só acolha, não critique, não dê conselho, Isso. só acolha e escute. 2 ouvidos, uma boca. Às vezes é o suficiente para pelo menos ganhar tempo até essa pessoa procurar ajuda. Sim. E às vezes as pessoas se abrem mesmo, né? Já aconteceu comigo. Abrem. Como se abrem? Na sociedade de hoje as pessoas não têm mais tempo de ouvir, Já né? aconteceu de eu perceber, e a gente que fica aqui, eu sou um representante de classe, muitas vezes tem problemas que você nem imagina que você vai lidar e acabam chegando até você. Nossa. Às vezes por terceiros, às vezes por familiares, às vezes pela própria pessoa. E já aconteceu comigo de eu perceber uma coisa estranha, que não é, igual o senhor falou mais cedo, não era exatamente aquele estilo que a pessoa tinha, né? Tava estranho, já estava se prolongando. E aí um dia específico me veio à mente ali, não, vou ver se fulano está bem. E aí fui lá e percebi que a pessoa estava meio estranha, conversei, mas não me passou pela cabeça que fosse... E depois de algum tempo a pessoa me confidenciou. Falou, naquele dia eu estava pensando... E de fato não estava bem. Não estava bem, estava já se planejando. Olha aí. E aí aquela conversa ganhou tempo. E quando a pessoa me falou isso, foi dali que ela começou a procurar ajuda. Ainda não tinha resolvido a situação. Você tá vendo? E a pessoa está em tratamento até hoje. E tá viva. E está viva. Amém. E isso já tem um bom tempo. Já valeu. E eu fiquei... Depois dessa situação, eu passei a ter muito mais cautela. E às vezes até muito mais tato com as minhas palavras, né? Você falou aí da importância disso. Esperei o senhor falar tudo isso para que realmente faz todo sentido com as experiências que eu já tive. Inclusive, no passado, numa situação bem extrema, eu já cheguei a retirar corda da mão da pessoa. Olha aí. E naquele momento eu fiquei um pouco, assim, a emoção tomou de conta, né? No sentido de eu querer ajudar a pessoa e acabar falando coisas que hoje eu vejo que eu não deveria ter falado, né? De falar assim, você tá... Que atitude é essa? Excedeu ali, né? Podia ter parado ali. Excedi. E não era a primeira vez, né? Já tive várias situações nesse sentido aí. No trabalho e fora do trabalho, né? Com conhecidos de conhecidos. E às vezes tem gente que acaba tendo, vamos dizer, não seria isso uma sorte de acabar estando nessas situações. E aí eu lembro... se propõe a ouvir mais. Que eu já tinha tido momentos em que eu já tinha acolhido a pessoa. E mais tranquilo, mas eram situações. Mas nesse dia específico, eu cheguei na casa da pessoa e a pessoa estava com a corda na mão e chorando. Oh, Deus. E aí eu tomei a corda e dei uma sacudida na pessoa. Só que eu acho que eu excedi na... A intenção é boa. Lembra que a gente falou? Na sacudida no sentido de falar coisas duras para a pessoa, né? Mas a pessoa, graças a Deus, está até hoje. Fez tratamento e tudo. Mas é aquela preocupação contínua, né? Hoje eu já não tenho mais tanta preocupação com a situação desta pessoa específica. Mas, assim, eu vejo que essa pessoa levou algumas palavras pro coração. Mas que bom que está bem. Então eu não me preocupo, né? Mas não me preocupo com a situação anterior das palavras em si. Mas é importante a gente ressaltar essa questão de é melhor só acolher naquele momento de tensão. Às vezes a gente fica tenso também e eleva os mas tente se controlar e só acolher. Evite, às vezes, até falar. Se você não sabe exatamente o que vai falar, se você já não tem uma experiência com algum profissional da área ou você não é profissional da área, evite falar demasiado, né? Quem guarda sua língua, às vezes, promove mais benefício. Sim. Mas acolha, abrace, diga que está ali presente, escute, se cale, fique o tempo que for necessário, né? Porque não existe perda de tempo quando se é para salvar uma vida, né? Tem não. Então, eu falo por experiência própria aqui e não deixe de ajudar um semelhante, porque
todos nós estamos suscetíveis e amanhã pode ser um de nós, né, que está precisando. A gente falou disso aqui. Como eu já precisei. Uhum. Eu já precisei. A gente pensa que a gente é imune qualquer hora. Eu falo isso hoje. Hoje eu me sinto bem mais forte. Mas na minha adolescência e um momento da minha vida adulta, eu realmente... Agora eu vou aqui num momento testemunho, né? Descer umas voltinhas nesse parafuso. Né? Eu realmente cheguei a pensar que tinha acabado. Mas graças a Deus foi momentâneo, né? Não é uma coisa que perdurou, não estava necessariamente depressivo, mas estava passando por momentos muito difíceis na minha vida, tanto na adolescência quanto em um momento da vida adulta. E eu estou aqui para mostrar que tudo pode continuar acontecendo e bem, fluindo bem, e é passageiro. Tudo é passageiro, né? O momento difícil ele vai passar, assim como o momento bom também vai passar. E o gradual da vida, a maioria dos nossos dias serão dias lineares. Sem muito bom, sem muito ruim. Isso. Serão dias lineares. Mas teremos dias ruins, muito ruins, dias muito bons, dias excelentes, né? Mas essa é uma oscilação. Qualquer pessoa, com ou sem comorbidades, né? Então eu queria trazer esse episódio justamente para deixar essa mensagem e para ouvir de um profissional que trabalha justamente com isso, né? Porque a gente precisa, do profissional, deixa o profissional trabalhar naquilo que ele se preparou. E nós que não somos profissionais, mas que somos seres humanos... Acolher, ouvir, fazer essa ponte. E encaminhar, e se encaminhar quando for a nossa necessidade, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, é sempre bom. E já refaço o convite depois para tratar de outro tema, né? Mas como estamos no mês de setembro, é um mês que eu queria muito falar sobre isso. E eu não sei se o senhor está sabendo, mas por uma infeliz coincidência, é o momento que nós estamos o Setembro Amarelo é de conscientização, mas eu estava acompanhando as estatísticas. Esse mês, nós estamos na metade do mês, mas nos primeiros 10 dias do mês, houve um número muito, muito significativo de ocorrências dessa natureza aqui. E outra coisa que me causou espanto foi a quantidade de mulheres. Porque até pouco tempo atrás, a maioria esmagadora das ocorrências eram com homens. Sempre. Mas muito elevada mesmo. É a minoria, é raro você ver. Né? E agora, esse mês especificamente, a maioria foram mulheres. Passou da metade da quantidade desse mês, né? E para uma cidade desse tamanho, estou falando aqui só de Palmas, me causou espanto e eu falei, tenho que fazer um episódio sobre isso, né? Eu não sei se o senhor tomou conhecimento de algumas ocorrências que aconteceram na cidade que envolveram várias mulheres, né? Em dias muito próximos, praticamente dias seguidos, né? E isso preocupa. E essa questão, para a gente finalizar o assunto, mas eu queria tocar nessa situação. O senhor acha que tem algum motivo específico para esse aumento no público feminino? Já chegou ao seu conhecimento? Que é algo novo também, não tem tanto estudo, né? A estatística, de maneira geral, o corte é sempre nos homens e naquela idade ali, adolescência e início da vida adulta. Mas, assim, a mulher, veja bem, muito cuidado com o que eu vou falar aqui e como vai ser recebido para não soar com nenhum tipo de ideologia, de coisa, nada disso. Mas assim, vamos pegar a história da humanidade. O ser mulher, tá? O ser humano mulher, ao longo da história da humanidade. O papel da mulher mudou muito e mudou rápido. E muito recente, né? E muito recente. Não estou fazendo juízo de valor algum, por favor. Não é isso. Mas é que há 1000 anos atrás isso era basicamente uma coisa, há 2000 outra, há 500 mil... Só que aí há muito pouco tempo atrás, não vamos pensar em mundo, não, vamos pensar aqui no Tocantins. Há 50 anos atrás aqui no Tocantins, sociedade rural, começou Aguária. A falar, já me veio uma coisa, a mulher tinha uma sobrecarga física de trabalhos domésticos e rurais e tudo. E hoje ela tem uma sobrecarga que ainda é física, mas uma sobrecarga psicológica e mental muito maior do que antes. Ainda bem Tô errado nesse pensamento? Não. O que a minha amostra pode estar viciada, porque alguns transtornos da mente... E agora ela acumula responsabilidades que ela já tinha, com as responsabilidades que comumente eram de homens, na mesma pessoa. Isso que eu vejo.
Porque eu pensei que você foi muito feliz na sua colocação, eu pensei que você ia dizer que substituiu. Não, o que acumulou. Eu vejo, acumulou. O que eu vejo... E para piorar, além de acumular as funções que eram consideradas rotineiramente femininas, ela agora acumula outras funções que eram rotineiramente masculinas, acumulou, e ainda vieram os problemas da vida moderna, que atingem os dois. Os dois. E então, na verdade, são 3 fatores. Três de pesos. pesos. 3 pesos. Um já carregava, e os outros 2, um é da modernidade, o outro de muita da função. Seja porque a mulher, né, que trabalha ali, que age como pai e mãe, ou mesmo na presença ali de um companheiro, uma pessoa ausente. É o que eu vejo no consultório. A minha amostra é viciada, porque os pacientes que eu atendo são eminentemente do sexo feminino. Algumas doenças as mulheres adoecem mais, motivo pelo qual elas vêm em maior número. Mas outras doenças, a prevalência é até maior em homens, mas quem vem buscar ajuda são as mulheres. Então, quando tem 10 pacientes... Por isso, assim, o homem... é uma coisa que a gente não falou, né? Os homens têm mais dificuldade de procurar ajuda do que as mulheres. Talvez por isso prevalecia também o pico do problema se agravar nos homens e chegar no resultado final negativo, que é a autoeliminação. E as mulheres, em algum momento, procuraram ajuda e fizeram tratamento. Agora, o senhor acha que, além desses fatores que a gente falou, pode ser que muitas também não estão procurando ajuda? Eu não saberia dizer o que aconteceu. Eu não saberia, mas é algo... Tem que ter estudo sobre isso, porque é um fenômeno novo, né? Mas assim, o que eu percebo... A gente não pode ser leviano em fazer ilações sem a comprovação científica. Mas o que a gente percebe é uma sobrecarga grande mesmo. Eu vejo no consultório. As mulheres pessoas, cansadas, em geral, as sobrecarregadas, exaustas. Muitas frustrações que eu creio que são advindas da vida moderna, que atinge a todos. É muita conta para pagar, é muito problema, é muitas realizações que você quer ter que não consegue. Expectativa alta demais. A gente joga lá em cima. Essa questão de expectativa alta, eu estava me cobrando e fazendo uma alta reflexão esses dias, porque eu saía todos os dias, eu tô em tratamento, né, em autotratamento. Que você sai pela manhã, você planeja à noite o que você vai fazer no dia seguinte, né? Eu tenho uma rotina muito longa, extensa ao longo do dia, com muitas atividades e muitas atividades que diferem uma da outra. E aí eu coloco, vamos dizer, de 10 metas para o dia. E às vezes chega o final do dia, eu fiz 2, 3, e aí fico com aquela sensação, meu Deus, eu não fiz metade do que eu tinha que fazer hoje. Não fiz as outras aí 7. Eu estava fazendo uma revisão esses dias e falando, gente, eu não estou batendo minhas metas e tal. Eu coloco metas. Aí eu percebi, peraí. Não é que o dia não está passando rápido. Sou eu que estou colocando coisas demais para fazer naquele dia. Coisa demais. E comecei a retirar. Então hoje eu coloco uma coisa muito importante para fazer de manhã e outra à tarde. Às vezes só uma. E coisas secundárias não passo de 3. Se for uma coisa muito importante, eu coloco 4. Não mais 10 coisas. E aí eu comecei a me lembrar como era a rotina do meu pai, que trabalhava muito. E ele acordava muito cedo. Ele acordava 4, 5 da manhã e dormia cedo. Às 8 da noite ele já estava dormindo. Aí eu comecei a tentar dormir mais cedo. Comecei a diminuir as tarefas e comecei a ver que a minha produtividade aumentou percentualmente, porque eu estou conseguindo fazer quase que 100% do que eu me propus naquele dia. Às vezes não dá os 100%, mas você diminuiu pela metade, então fica fácil. Não é que fica fácil, fica real, fica realista. E eu lembro que às vezes meu pai, eu preciso ir no banco. Ele tirava o dia para resolver isso, porque ele passava o dia inteiro lá. Ou uma manhã, ou uma tarde para fazer isso. E hoje a gente fala assim, não, eu vou no banco, depois do banco eu vou não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê, eu vou resolver tal coisa. E às vezes você perde metade do dia só no banco, por exemplo. Quase ninguém vai mais no banco, mas eu falo assim, quando você tem algo para resolver. Cartório, pelo amor de Deus, cartório você entra e não sabe quando vai sair. E às vezes a gente quer fazer tão rápido quanto responde as mensagens quando aparecem os 2 azuizinhos lá, né? E fica essa dica, né? Não se cobre demais, não se sobrecarregue de atividades. Mas eu preciso. E se você não conseguir fazer mais nenhum? Né? Faça o que está ao seu alcance para que você não acabe perdendo as suas oportunidades de fazer o tempo todo, né? Faça pouco, mas faça com frequência, com recorrência todos os dias e seja mais tranquilo, já evita um monte de problema, né? Verdade. O senhor tem algum conselho final aí para nossa audiência?
Eu acho que a mensagem final já foi passada e, mais uma vez, só agradecer a audiência e a oportunidade. Esse é um canal que coloca à disposição dos espectadores coisas muito relevantes e tem sido uma voz quase que dissonante aí, nesse mundo de tanta coisa inútil, né, que às vezes tem na internet, mas de tanta coisa útil, é só saber garimpar que vai achar. Tem bastante coisa. Esse é o nosso querido amigo Dr. Adalberto Lopes, falando sobre saúde mental aqui, sobre o Setembro Amarelo hoje. Você gostou desse episódio? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe com seus amigos aí e ajude aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E se for você essa pessoa, procure ajuda. Esse é o Esfera Podcast. Não deixe de se inscrever. Cogite aí se inscrever no nosso canal. Lá também na página do Dr. Adalberto Lopes no Instagram e no nosso também Esfera Podcast. Esse é o Esfera Podcast e fiquem com Deus.